Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Sabedoria estoica e suas lições imortais. Há séculos atrás, o estoicismo teve suas raízes na Grécia, em sua capital, na cidade de Atenas, repleta de filósofos e questionadores. Um homem chamado Zenão, mais conhecido como o grande filósofo Zenão de Cítio, foi o fundador tradicionalmente considerado por volta do início do século III a.C. Zenão ensinava no Pórtico, um local público em Atenas, o que levou a escola a ser chamada de estoica, derivando da palavra stoa, que significa pórtico. Ele que sempre buscava respostas para as perguntas mais profundas da existência, e não estava sozinho nessa busca, mas sua jornada o levou a um local singular, o pórtico. Ali, entre os pilares, Zenão compartilhou ensinamentos que transcendem o tempo e ecoam até os dias de hoje. O estoicismo, nascido sob aquele pórtico, tornou-se uma filosofia que resistiu às marés da história, influenciando desde imperadores romanos até pessoas comuns enfrentando desafios modernos. Esta é a história dessa filosofia notável, uma jornada de aceitação, autodisciplina e virtude, que ilumina um caminho para uma vida significativa, independentemente das circunstâncias. A sabedoria estoica é uma filosofia antiga que se originou na Grécia e foi amplamente desenvolvida em Roma. Aqui estão os princípios fundamentais do estoicismo, que são eles: natureza e destino. Os estoicos acreditavam que a natureza tinha um plano para tudo e que, para alcançar a sabedoria, as pessoas deveriam viver em harmonia com esse plano. Aceitar o destino, que não pode ser mudado, era fundamental. Eles argumentavam que a razão governa o universo e que as pessoas deveriam viver em conformidade com a natureza. Controle interno. Os estoicos enfatizavam a distinção entre o que podemos controlar, nossos pensamentos, escolhas e ações, e o que não podemos, eventos externos, ações de outras pessoas. Concentrar-se no que podemos controlar reduz o sofrimento. Ética estoica. Virtude como bem supremo. A virtude, sabedoria, coragem, justiça e autocontrole, era considerada o bem supremo. Buscar a virtude era o caminho para a felicidade. Indiferença às coisas externas. Os estoicos argumentavam que as riquezas, o poder e a fama eram indiferentes em relação à virtude. Não devemos buscar essas coisas como fonte de felicidade. Prática estoica. Autodisciplina. Os estoicos acreditavam na importância da autodisciplina. Isso envolvia refletir sobre nossas ações, controlar nossos desejos e apegos, e melhorar constantemente como pessoas. Preparação para as adversidades. Os estoicos recomendavam praticar a adversidade em pensamento. Isso significava imaginar cenários desafiadores e como responderíamos a eles, tornando-nos mais resilientes. Amor à humanidade. Os estoicos defendiam o amor e o respeito pela humanidade como um todo, promovendo a empatia e a compaixão. Os princípios do estoicismo eram tão simples quanto profundos. Em viver em conformidade com a natureza, imagine, por exemplo, Zenão andando pelas ruas de Atenas, ensinando a todos que tudo no universo segue uma ordem natural. Aceitar o que não pode ser mudado, como o ciclo das estações, era um primeiro passo para a sabedoria. No controle interno, Zenão explicava a importância de distinguir entre o que está sob nosso controle, nossos pensamentos, desejos e ações, e o que não está, eventos externos, ações de outras pessoas. Ele comparava nossas mentes a uma fortaleza inabalável que podia enfrentar qualquer tempestade. O renascimento em Roma. O estoicismo encontrou um solo fértil em Roma, onde filósofos como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio desenvolveram essas ideias. Eles enfrentaram desafios extraordinários, como a brutalidade de Nero, no caso de Sêneca, e lideraram um império, no caso de Marco Aurélio. Exemplos de vidas estoicas. O estoicismo floresceu em Roma, onde ganhou muitos seguidores notáveis. Os principais filósofos estoicos foram Sêneca, um influente estoico e conselheiro do imperador Nero que escreveu extensivamente sobre ética e a arte de viver bem. Sêneca, o filósofo estadista, exemplificou a autodisciplina e a resistência moral, mesmo sob a ameaça de morte. Seus ensinamentos sobre a importância da tranquilidade interna em meio ao caos ainda ressoam. Epicteto. Esse nasceu como escravo, mas se tornou um grande filósofo estoico influente. Seus ensinamentos foram registrados por seu discípulo Arriano.
e enfocavam a autodisciplina e o autocontrole. Epicteto, um ex-escravo, mostrou que a verdadeira liberdade reside em nossa mente e vontade. Ele ensinava a importância de focar no que podemos controlar, não importando nossa situação. Marco Aurélio foi um imperador romano e filósofo estoico, conhecido por seus Meditações, um registro de suas reflexões sobre ética e filosofia durante seu governo. Marco Aurélio enfrentou as complexidades do governo e da guerra, sempre lembrando a si mesmo de suas responsabilidades éticas. O legado do estoicismo. A história do estoicismo nos lembra que, mesmo em tempos turbulentos, podemos encontrar sabedoria e virtude dentro de nós mesmos. Os ensinamentos destes filósofos antigos nos orientam a aceitar as realidades incontroláveis da vida e encontrar paz em nossa aceitação. Cultivar a autodisciplina e o autocontrole para navegar por desafios pessoais. Lembrar que a verdadeira liberdade e força vem de dentro. Praticar a empatia, compaixão e amor pela humanidade. Lições para os dias de hoje. Hoje, o estoicismo ressurge como uma filosofia prática para enfrentar as complexidades do mundo moderno. Aprender com os estoicos nos ensina a encontrar calma, coragem e compaixão em meio ao caos. Portanto, lembre-se das palavras dos estoicos ao enfrentar os desafios da vida. Felicidade e liberdade começam com um claro entendimento das próprias fraquezas. Os estoicos acreditavam que a filosofia deveria ser um guia prático para toda a vida. A história do estoicismo nos mostra que, independentemente das circunstâncias, podemos encontrar força e sabedoria para viver uma vida significativa e plena. Obrigado por ter assistido o nosso canal. É muito importante para nós. Se gostou, nos dê um like, comente ou se inscreva.